Então vamos sentar, né? E vamos abrir a palavra de Deus em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Estamos recapitulando nesta carta que nós já meditamos. E no capítulo 3, vamos ler a partir do versículo de número 10. Na semana passada lemos de 1 a 9, né, que sobre aqueles meninos em Cristo, Paulo deu a eles leite de beber. E do versículo 10 até o 17, Paulo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Preste atenção. O qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, agora preste atenção, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Até aí. Então agora Paulo entra num assunto muito importante. Ele vai falar sobre o fundamento. Então o que é o fundamento, né? Eu já te dei esse exemplo, vamos dar de novo. Você vê que hoje em dia muitos edifícios estão sendo construídos. Aqui mesmo na região, toda hora começa uma construção de novos prédios, novos edifícios. Então eles vão, limpam todo aquele terreno, cercam com aquelas tábuas, aquela coisa toda, e durante um bom tempo você não vê nada, você só escuta o barulho. Por quê? Porque eles estão fazendo as perfurações, eles vão fazer o fundamento daquele edifício. Então durante bastante tempo você vai ver aquelas brocas de furar o chão, né? Aquelas espirais assim, enormes. Eles mandam aquilo em uma grande profundidade, vão abrindo aquelas valetas enormes, aqueles canais. Depois vem aquela imensidão de ferro que é posto em tudo aquilo que eles abriram. Aquilo tem que ser bem profundo, de acordo com o número de andares que vai ficar acima do solo. Tem que ter uma enorme profundidade para suportar todos aqueles números de andares que vão ficar na parte de cima. Depois eles concretam tudo aquilo, formam uma base, um fundamento, né? E baseado no fundamento é o que ele vai suportar ser construído na parte de fora, o que ele vai suportar tudo aquilo que vai ser posto em cima dele. Então, o fundamento que Paulo apresenta aqui é justamente isso. O fundamento, ele é Jesus Cristo, não existe outro fundamento. Então, Jesus disse para Pedro: Pedro, sobre esta pedra que era Cristo, nós vamos ver isso. Eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, o fundamento da igreja, o alicerce da igreja, olha, é uma coisa que tem que estar muito profunda no seu coração. O que sustenta a igreja, se o fundamento de um edifício for ruim, esse edifício vai rachar e corre o risco de cair. Se o fundamento for perfeito, sólido, aquilo que foi posto em cima dele nunca vai rachar e nunca vai cair, porque tem fundamento. Então o fundamento da igreja, o que segura tudo, onde a igreja é construída, o fundamento, o alicerce é a pessoa de Jesus Cristo. Nunca esqueça isso. Por mais que eu fale isso aqui, você canse.
O fundamento da igreja, a rocha, o alicerce da igreja é Jesus Cristo. Por isso que todo líder tem que levar as pessoas a crer não em si mesmo, mas não no nome da sua denominação, não nos seus dons, se é que tem alguns, mas é levar a pessoa a fundamentar a vida dela sobre o fundamento. Por quê? Porque se a vida da pessoa, a fé dela não estiver fundamentada em Cristo, ela vai sofrer o dano. O que é o dano? Ela vai passar muitos problemas na sua caminhada. Por exemplo, uma pessoa que o fundamento da vida dela é água, sal grosso, rosa, ela está num fundamento que não vai suportar os problemas da vida. E quando a adversidade vem, ela vai descobrir que tudo isso não deu substância, não deu força, não deu condições dela permanecer. É por isso que tem tanta gente na igreja que sofreu dano, tem a vida marcada, tem a vida cheia de decepção mesmo dentro da igreja, tem vida frustrada, sofreu destruição familiar, destruição pessoal, porque fundamentaram a fé deles não na pessoa de Jesus Cristo, fundamentaram a vida deles às vezes no cobertura apostólica, essas campanhas de engano que não é Cristo como fundamento, fundamentaram a vida deles em ensinos que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Então, quando a adversidade vem, porque vem para todos, o que está fundamentado em Cristo prevalece. Passa a luta, mas prevalece. Agora, você já viu uma pessoa que não sabe nadar, de repente ela cai na água e não sabe nadar, ela entra num pavor, ela não tem onde pôr o pé. Então, aquele que não tem a vida fundamentada em Cristo, é a mesma coisa que alguém cair na água profunda sem saber nadar. Entra em pânico e se mata, de tanto se debater. Então o fundamento é Cristo, é Ele que sustenta a nossa vida de fé. Ele é o fundamento da igreja, Ele é o que segura a igreja. Qualquer outra coisa que for posto diante das pessoas que não é Cristo, seja lá quem for, tem que ser rejeitado. Está bem claro isso, Nato? Nunca esqueça isso, porque a gente passa a confiar em coisas que não é Cristo. A gente fica confiando em tantas invenções. Imagine uma pessoa levar uma garrafa de água na igreja e voltar com aquilo e confiar a vida dela naquela garrafa de água que diz que está ungida. Hoje em dia eu estava lá em casa e passou um carro, venha, grande trabalho de libertação, né? Eu estava almoçando, traga uma garrafa de água para ser ungida. Eu falei para eles, olha aí, ó, olha o que eles estão falando, se estivesse falando um versículo da palavra de Deus. Traga da garrafa de água para ungir a garrafa. Essa era a libertação. Um carro de som gritando isso ali na região ali do bairro. Como é que uma pessoa pode vencer acreditando nisso? Ela não vai vencer, meus irmãos. Então Paulo disse, olha, como um prudente construtor, né? Quando você vê esses enormes edifícios, teve engenheiros, arquitetos que estudar o quanto iria perfurar, que profundidade teria para suportar tudo que seria posto em cima. Ninguém fez aquilo de olho, arriscando. Então Paulo é um prudente construtor, ele lançou o fundamento. O fundamento é a pessoa de Jesus Cristo. Nunca esqueça isso, que o nosso coração é enganoso. De vez em quando ele quer pegar um outro atalho, um outro caminho. Então, olha, apóstolo não resolve o problema de ninguém. Não existe cobertura apostólica que eles cobrem, eles pregam aí. O nosso apóstolo verdadeiro que nos dá cobertura é Jesus Cristo. É o nosso sumo sacerdote. Está bem claro isso? Agorada, coisa orada, esse monte de campanha sem sentido não lhe dá cobertura alguma. Não é o fundamento, não resolve o problema. O fundamento que Paulo pôs como um prudente construtor é Jesus Cristo. Então a verdadeira fé bíblica é a fé em Jesus Cristo. Quando a pessoa crê em Jesus Cristo, na água, na rosa, no óleo, no sal, no apóstolo, no nome da igreja, na santa doutrina,
essa pessoa vai sofrer o dano. Na hora da batalha que ela travar, ela vai sofrer o dano, porque isso não suporta. Uma fé assim não suporta, não prevalece diante das adversidades. Então Paulo diz, versículo 10 de 1 Coríntios 3, segundo a graça que me foi dada. Então Paulo recebeu essa graça de Deus. Deus operou essa graça na vida de Paulo para ele ser um prudente construtor. Ele diz, lancei o fundamento como prudente construtor. Agora ele vai falar assim, outro vai edificar sobre o fundamento, não é? Então vamos trabalhar sobre esse fundamento, deixar isso bem claro. Isso vai para a internet, tem milhares de pessoas que precisam ouvir isso, diariamente, de todo o Brasil. Meus irmãos, a coisa está crescendo que vocês nem imaginam. Diariamente de todo o Brasil me liga alguém, não só do Brasil, da grande São Paulo, cidades vizinhas. Pastor, eu enxerguei isso na internet. Pastor, eu quero agradecer. Me ligou um lá de Fortaleza para agradecer que ele tinha ouvido, tinha entendido aquilo. Me ligou outro do Rio de Janeiro que me falou uma coisa que... Eu falei, olha, você nasceu de novo. Ele já era tantos anos religioso. Ele falou, pastor, ouvindo as pregações sobre o Evangelho, eu descobri uma coisa, eu descobri quem eu era. Eu não sabia dessa natureza caída, não sabia da natureza corrompida, desse corpo do pecado, das fraquezas que eu tinha. Eu desconhecia essa questão de pecado e da natureza pecaminosa. Quando eu comecei a entender isso, eu descobri que eu nunca vou ser perfeito e santo como tenho que ser. Aí é que abriu um caminho para mim entender o que é a graça de Deus, o que é o perdão de Deus, que ele vinha de igreja de lei. Então, Deus está fazendo um trabalho enorme através dessas simples lições, esse arroz com feijão que a gente fala aqui. Então vamos trabalhar Mateus capítulo 16, vamos lá. A primeira vez que surgiu a palavra igreja na Bíblia, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Você já deve ter tudo isso marcado, né? Então Jesus diz, indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros alguns dos profetas. Então, qual a visão do povo a respeito de Jesus Cristo? Todos os personagens do Velho Testamento. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? E vocês, que visão que vocês, que são os discípulos, estão perto de mim, vocês estão tendo? Respondeu Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Então para aí. Então Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus falou, sabe Pedro, como você conheceu isso? Não foi carne e sangue. Quando ele fala carne e sangue, é o homem natural. Pedro não teve esse conhecimento por nada natural, vinda dele mesmo. Só afirma que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, entende isso? Quem tem revelação de Deus. O que é uma revelação de Deus? É Deus dar a conhecer os seus desígnios, revelar. Eu falo isso muito, não adianta, as coisas de Deus não são alcançadas por inteligência humana. A sabedoria humana é loucura diante de Deus. Eu só posso conhecer a graça de Deus, o Evangelho, por revelação. Deus revela os seus desígnios para mim, como Paulo indo a caminho de Damasco, não conhecia Jesus, julgava estar servindo a Deus, estava contra Deus, e teve a revelação de Jesus Cristo, e a vida dele mudou por revelação. Ele nem estava buscando a Jesus Cristo, não estava interessado em Jesus Cristo. Jesus Cristo para eles era um impostor, mas ele teve revelação e viu um mundo que ele jamais imaginasse existir. Então, como Pedro soube que Jesus Cristo era o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus diz, olha lá, bem-aventurado, você é feliz, Pedro,
porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai. Foi Deus que abriu o entendimento de Pedro. Então tem muita gente ainda tendo a visão daquele povo, é Jeremias, é José, porque eles só pregam isso. Tem muita gente ainda tendo a visão do Velho Testamento, porque é Jeremias, é Davi, é José. O que o Evangelho é? Jeremias, a campanha, é José, é Caleb, ano de Caleb, sabe aquela velha visão. Mas Deus abriu o entendimento de Pedro, e Pedro viu Cristo era o Filho do Deus vivo, e Jesus elogiou, falou que ele era feliz. Versículo 18: também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra que é Cristo eu edificarei a minha igreja. Então Jesus Cristo disse, olha, sobre esta pedra, Cristo, que é Ele, eu vou edificar, eu vou construir a minha igreja sobre esta pedra, sobre este fundamento. Não tem outra coisa. É por isso que igreja que fala que crê em Jesus Cristo, e crê na Maria, e crê no monte de santo, não está no fundamento. Eu fui cortar o cabelo e tinha uma senhora que ia cortar no mesmo lugar que eu ali, na avenida. Então uma senhora, né, eu cheguei depois dela, sentei ali, esperei uns 2. Aí eu dei uma olhadinha no que ela estava lendo. Ela estava assim com um folhetinho, oração das 18 almas. Pelo amor de Deus, oração das 18 almas. Aí deu uma rabiada para ver se eu lia um pouquinho. Não consegui ler, estava um pouco distante. Mas que é isso? Oração das 18 almas. Vocês estão entendendo? Que fé é essa? Isso não está sobre o fundamento. Isso é falso, é mentiroso. Então a igreja verdadeira, sobre esta pedra, Jesus disse, eu vou construir a minha igreja. E sobre essa igreja construída, as portas do inferno não vão prevalecer. Por quê? Porque ninguém desta igreja vai para o inferno. A obra do diabo nenhuma tem poder sobre a igreja construída sobre essa rocha, que é Jesus Cristo. Não tem, meus irmãos. Agora olha a fé de hoje, quanta novidade, quanta invenção, quanta coisa louca que está enfiada na igreja. Quanta campanha louca de quem é louco que faz isso, está enfiado no meio da igreja. Quanta falsa doutrina. Nós não precisamos mais de arca de Velho Testamento, fazer um montão de arquinha assim, ou fazer uma arca grande para todo mundo jogar oferta ali. Nós não precisamos disso. Isso é judaísmo. Nós não precisamos de nenhum símbolo da velha aliança, de nada do Velho Testamento, porque tudo aquilo se foi. Sobre esta pedra, Cristo, eu vou construir a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Então Cristo é o fundamento, meus irmãos, é tudo. Você está grudado nele, arraigado nele, ligado nele? Acredito que esteja, eu estou. E nada mais pode ser acrescentado. Não adianta vir com aquela roupa de judeu no púlpito, aquele chapeuzinho lá, quepar, né, que eles falam, e vir com aquele ritual de templo. Não, isso é um desvio, isso é abominação. No Novo Testamento, olha aqui, nós lemos aqui, bom, está lá em Coríntios, nós somos o templo. O templo no Velho Testamento era coisa de pedra, era tenda, depois se tornou o templo. No Novo Testamento, o templo somos nós somos a casa de Deus. O templo de Deus não é parede, telhado, não, somos nós, os vivos em Cristo, que nascemos de novo. Nós somos o templo. Não é construções não é necessário mais isso. Então, o fundamento é Cristo, nunca esqueça isso. Então você pode ver milhares de pregações que existem, mas se elas não revelarem o fundamento de verdade por trás de tudo isso, você pode começar a desconfiar, porque tem engano em tudo isso aí. Está bem claro isso na tua mente? Demora anos para a gente entender esse ponto. Demora muito tempo, porque a gente é levado por tanta conversa. Demora anos para vir essa revelação e você
satisfazer a tua alma em Cristo, está fortalecido nele, em nada mais, absolutamente nada. Então Cristo é a pedra. Vamos lá, João, ele é a pedra, ele é o fundamento. João, isso tem que ser bem explicadinho, apesar de você saber de cor. João 14, né? Versículo 5, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Agora, não esqueça isso, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus Cristo declara ser o quê? O caminho, o único caminho, a verdade e a vida. Então olha bem, ninguém pode vir a Deus se não for por Jesus Cristo. Então não tem outras coisas intermediárias que te levam a Deus. Uma vela acesa não vai levar ninguém a Deus. Coisas oradas, Deus não vem a nenhuma pessoa por meio dela, e a pessoa não vai a Deus por meio destas coisas. O homem não pode fazer nada por você. O único que traz você a Deus é Jesus Cristo. Está bem claro? Ele é o caminho. É o caminho. Então, inventam-se tanta coisa para se achegar a Deus, ou para trazer Deus para as pessoas. Mas Deus honra o caminho que foi aberto, que é Jesus Cristo. Então ele não vem, eu posso aqui fazer um corredor de sal, pôr um monte de rosa, criar um cenário teatral para você, lindo, atrair milhões de pessoas, mas isso não é o caminho é Jesus Cristo. Posso dizer que Deus está lá e gritar em nome de Deus, mas Deus não está, porque não é o caminho que ele abriu, que é Jesus Cristo. Vocês estão entendendo isso? Deus não está. Eu posso tentar trazer Deus para as pessoas através de um monte de coisas, mas Deus não vem, porque isso não é o caminho. Cristo é a porta estreita. A porta estreita não é, ó, não posso cortar o cabelo, ou uma calça, ou uma roupa. Para o pentecostal da lei é isso, né? Porta estreita é isso, eu não posso assistir uma televisão, eu não posso pôr um terno se tiver racho aqui, as irmãs não podem cortar o cabelo, não é isso? Não posso usar calça jeans, que é do diabo, se eu tiver um bigode é o demônio, se eu tiver barba é o diabo, não é verdade? Para quem está no legalismo, porta estreita é não poder fazer coisas. Mas a porta estreita é Jesus Cristo, é o caminho, não tem outro caminho, nada passa, só essa é a porta. A porta estreita é Jesus Cristo. Essa é a porta estreita, outra coisa não passa. E Deus também não vem por outro caminho, eu não vou a Deus por outro caminho. Está bem claro? Pelo amor de Deus, entenda isso. Eu fico angustiado às vezes, né? As pessoas que ouvem pela internet, entenda isso. É só esse o caminho, a porta que Deus abriu. Não existe outra coisa. Qualquer proposta que vai lhe trazer bênção, só trazer Deus para você, é mentira, porque não é Jesus Cristo, não é o caminho. Não é o caminho. Então Jesus diz, olha o fundamento aqui. Olha o fundamento, olha a rocha, a pedra de construção, o alicerce. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Lá ninguém, nunca esqueça, ninguém vem ao Pai, vem a Deus, se não for por mim. Então Maria não nos leva a nada. Não adianta pôr aquele adesivo atrás do carro. Pede para a mãe, que a mãe vai falar com o filho. Isso é falso, isso é mentiroso. Não é a verdade. Não é a verdade. Ninguém, olha, ninguém vem ao Pai. Ninguém, se não for por Ele. Agora, Jesus não se transfere para a rosa, para a água, para o óleo, para a fita. Jesus não está no suor de ninguém, nos lencinhos abençoados. Não está nesse cálicezinho que fala que é o sangue de Jesus. Não está. Isso não é o caminho. Ninguém vem. Jesus não se transfere para estas coisas. Isso é o feitiço que está dentro da igreja
da igreja evangélica. É a mentira, é o engano que já engodou muitas pessoas. Então ninguém, olha como isso é sério, meus irmãos, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Acredita nisso? Então vamos trabalhar bastante em João. Olha lá, João capítulo 10. Vamos ver as declarações que Jesus fez de si mesmo. João 10, 9. Eu sou a porta. Olha aqui, ó, a porta, a única porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, olha lá, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Não adianta eu pôr aqui no meio da igreja um batente de porta, como se fosse uma porta, pôr umas florzinhas em volta e falar assim para as pessoas: vem aqui, né, por um corredor de sal grosso, vem aqui, tira os sapatos, agora venha com muita fé, que você passando por esse batente da porta, na hora que você passou, sua vida mudou. Não, isso é mentira, não é a verdade. Isso não é a porta, isso é a porta do engano, da mentira. Agora a porta verdadeira é isso, é Jesus. Ele disse: eu sou a porta, é a porta que Deus abriu. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Então, a porta é divisão de duas dimensões, né? Se você vem andando na rua, você está na rua. Mas a partir do momento que você abriu a tua porta, entrou na tua casa, você está no teu lugar, no lugar da tua proteção, na tua propriedade, onde você mora. Então a porta é divisão de duas dimensões. Então Cristo é a porta. Quando eu passo por Ele, entrou por Ele, entrei na dimensão de Deus, na dimensão da fé, da salvação. Então entrar por mim, entrará, sairá e vai encontrar o que? Pastagem, alimento, vida. Então Ele é a porta, a única porta. Então nós já entramos por esta porta pela fé quando cremos em Jesus Cristo. Estamos numa outra dimensão, estamos salvos. Ele é o fundamento, Ele é o alicerce, Ele é o fundamento da igreja. Como as pessoas vão entrar se isso não é apresentado por eles? Coitada dessa gente passando debaixo de uma porta de madeira, acreditando nisso, achando que isso vai resolver o problema dela. Não vai, vai piorar as coisas na vida dela, porque ela não está na verdade. Então eu sou a porta. Imagine Jesus declarando isso diante das pessoas: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, olha lá, será salvo. Você já entrou? Já. Então nós já somos salvos. Já fomos salvos da condenação eterna, do poder do diabo, das prisões, do engano, da mentira. Já somos salvos, fomos salvos. Já somos. Repetindo, o que é o salvo? É aquele que foi liberto da condenação eterna, não é mais condenado, liberto do poder do diabo, liberto das prisões que amarravam a vida dele. Já foi. E por fim ele vai herdar a vida eterna, tirado do império das trevas e transportado. Já é salvo, o Salvador já fez isso, já entrou pela porta e está salvo. Já somos salvos. Então você que é salvo, por que você vai buscar libertação para tirar o diabo de você? Você não sabe o que é ser salvo, já não entrou pela porta, não conhece Jesus Cristo, né? Você não precisa ouvir isso, meu irmão. Eu estou pregando para aquela câmera lá. E vai passar, não é salvo, vai passar por uma porta, vai num culto de libertação para expulsar o diabo de você. Você já não é salvo, não é templo do Espírito Santo. Não sabe o que é ser salvo. Então eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará o quê? Pastagem, né? Vamos lá, capítulo 10 mesmo, no versículo 11 a 15. Ela: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebate e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário.
não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então é isso. Jesus veio aqui, Ele é o bom pastor, o que cuida das ovelhas, o que zela pelas ovelhas, o que deu a vida pelas ovelhas e comprou as ovelhas com seu próprio sangue. E Ele disse que as minhas ovelhas, olha lá, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então não adianta, quem é salvo, quem é ovelha, quem foi chamado, vai descobrir esse fundamento, é salvo, conhece Jesus Cristo, não é enganado pelo mercenário, não é mais enganado pelo mercenário. E o bom pastor, ela deu a vida pelas ovelhas, não tomou tudo que as ovelhas tinham para si, ele deu a vida por elas, ele é o bom pastor. Por isso que Jesus Cristo disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei o que? Descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então, Jesus é o que dá o descanso para a alma, o que dá o conforto, Ele é o verdadeiro pastor, que tranquiliza nossa alma, nosso mundo emocional, que nos dá segurança. Agora, quem não está no fundamento não tem paz, não tem segurança. Então ele é o que? O bom pastor, olha o fundamento, o bom pastor, e dá a vida pelas ovelhas. João 8, volta lá. João 8:12, o que ele diz? De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, ela terá a luz da vida. Então ele se apresenta como a luz do mundo. E quem o segue não vai andar na escuridão, não vai andar nas trevas. Agora, quem segue o homem anda nas trevas. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Quem segue a falsa doutrina vai andar nas trevas. Vai andar nas trevas, mesmo dentro da igreja. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, vai ter o quê? Terá a luz da vida. Então pensa nisso. Jesus vai iluminando os nossos caminhos, Ele vai iluminando com a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então Jesus, Ele vai revelando a palavra, trazendo luz, iluminando o nosso caminho. Através da palavra dele, vai trazendo revelação, abrindo o nosso entendimento. Nós não vamos andar nas trevas. A pior coisa é o indivíduo que não conhece o evangelho. Me ligou uma irmã hoje lá de Minas Gerais. Ela falou: pastor, eu fiquei vários anos numa igreja fazendo campanha. Nesses 2 meses que eu achei essas pregações do Senhor pela internet, eu aprendi mais sobre o evangelho do que todos aqueles anos que eu ia lá de segunda em segunda e nunca me ensinaram o evangelho. Você acredita nisso ou não? Hoje ela me falou isso, antes da meio-dia. Ela ligou lá de Minas Gerais e falou isso para mim. Anos num lugar, não desprezando a igreja que ela estava, de campanha em campanha, mas em 2 meses ela falou: pastor, tem dias que eu ouço 3 pregações do que o senhor está falando em seguida, eu não consigo sair da frente do computador, e tanto que eu tenho sede de Jesus Cristo, eu estou entendendo o que é o evangelho, o que é graça de Deus. Então Jesus, Ele é a luz que vai iluminando, né? Vai trazendo luz na nossa mente, trazendo a palavra, fazendo a gente compreender, crescer, amadurecer. E como nós lemos anteriormente, as minhas ovelhas me conhecem, estamos seguros nele. Ele é o fundamento, ele é o fundamento que Paulo diz: como prudente construtor lancei o fundamento, né? João 11, vai lá para frente. João 11, 25 e 26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Acredita nisso?
eu sou a ressurreição e a vida. Depois ele ressuscitou Lázaro, depois que ele disse isso. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E o que vive e crê em mim, ela nunca morrerá eternamente. Olha o fundamento que Paulo pregava. Sobre esta pedra edificarei a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. João 6, volta lá um pouquinho. Declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. Olha lá, quem é que dá as pessoas a Jesus? É o Pai que dá. Aquele que Deus fez a obra, vem a Jesus. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. E a vontade de que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Então Deus deu alguém para Jesus, deu. Você aceita isso? Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então Jesus Cristo disse, eu sou o pão da vida. Quando o corpo saudável que tem uma alimentação saudável. Quando você come o alimento se transforma na tua carne. Então Jesus se apresenta como o pão da vida. Quando a gente come dele, aquilo que nós comemos dele se transforma em nós também. Você come arroz, feijão e batata, aquilo vira a tua carne, o teu sangue. Então Cristo se apresenta como um pão que se mistura conosco, que nos dá vida. E aquele que come dele nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Agora, para você pensar, porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Ele estava aquela multidão de judeus vendo Jesus e não acreditava. Agora no versículo 37, olha, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. Você acredita nisso? Então é o Pai que dá. É o Pai que faz uma obra e dá, e essa pessoa vem a Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Vocês estão entendendo a obra de Deus ou não? Por isso que é só o Espírito Santo que convence, que faz a obra numa pessoa. E essa pessoa vem a Jesus. Então, a pessoa pode estar em igreja de lei, seja lá o que for. Mas se ela é uma ovelha chamada, ela vai sair de lá e vai ser liberta. Pode demorar alguns anos, mas vai sair. Porque Deus arranca ela de lá e dá ela a Jesus. Todo aquele que o Pai me dá. Então você vê uma coisa exclusiva de Deus. É Deus que dá. E o que o Pai dá, esse vai vir a Jesus. E o que vem a Ele, nunca será lançado fora. Acredita nisso? Olha o fundamento. Paulo, prudente construtor. Imagine na mente de Paulo. Ele está preocupado com a igreja, ele está lançando o fundamento, falando com os coríntios. Será que Paulo sabia que milhares de séculos depois, aquilo que estava na mente dele, no coração dele, aquela precisão, aquela segurança, aquela coisa viva, aquela preocupação como um prudente construtor, será que ele via que milhares e milhões nos séculos futuros receberiam essa palavra e enxergariam Jesus Cristo? Talvez não. Talvez ele estivesse pensando que Jesus voltaria logo no tempo dele. Mas ele lançou essa palavra para centenas de milhares de anos e chegou até nós esta coisa. Vocês estão entendendo como é forte isso? O prudente construtor. E hoje nós aqui, mais de 2000 anos depois, com esse espírito que habitava no apóstolo Paulo está em nós, nós estamos falando a mesma coisa, trazendo a mesma mensagem
que Deus inspirou o coração dele para escrever, que é a palavra de Deus que está aqui. Sobre esta pedra, né, edificaria minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer, nem o diabo nada prevalece contra a igreja, contra esta igreja. Né? Atos 4, vamos lá. Pedro aprendeu bem isso. Eles estavam proibindo Pedro e João de falar sobre Jesus. Então, versículo 8 de Atos 4. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, de modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos, povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dos mortos, sim, seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra, olha aqui o fundamento, rejeitada por vós construtores, a qual se tornou pedra angular. Agora olha um versículo explosivo, glorioso. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Olha o fundamento. Pelo qual importa que sejamos salvos. Embaixo do céu não existe nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos. Então, debaixo dos céus não existe nenhum outro nome para que a pessoa possa ser salva. Não existe, meu irmão. Olha o coração de Pedro, né? E os católicos falam que Pedro era pedra, foi o primeiro papa, e rejeita o que ele diz. Ele afirma que a pedra não é ele, a pedra é Jesus, que foi rejeitada pelos construtores, né? E depois ele fala: debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado. Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo de número 2. Olha, outro versículo explosivo, glorioso, grande, maravilhoso, né? Versículo, capítulo 2. Vamos ler desde o versículo 1. Antes de tudo, pois te exorto que se use práticas e súplicas e orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis. Por isso que nós oramos sempre pelas nossas autoridades e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora olha só: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, olha lá, o qual a si mesmo se deu para resgate por todos. Esse é o testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Por isso fui designado pregador, apóstolo, afirmo a verdade, não minto, é mestre dos gentios na fé e na verdade. Então Paulo foi levantado como apóstolo para pregar isso. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo. Por que ele fala Jesus Cristo homem? É o lado humano dele, é o corpo humano que ele teve, que foi como sacrifício para a cruz. Então não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens. O que é mediador? É o que liga as duas partes, que faz a intermediação. Então, como se Jesus estivesse de mão dada com a humanidade e de mão dadas com Deus. Ele é mediador. Ele liga os homens a Deus. Não existe nenhum outro mediador. Eu sei que vocês estão cansados de ouvir isso, mas o pessoal de lá não. Então, quando eu trago uma agorada, uma rosa, uma fitinha, e falo que isso traz Deus para você, que lhe traz uma bênção, eu estou dizendo que isso é um mediador de bênção de Deus para você. Isso é falso. Isso não lhe traz nada, não ser engano. Por quê?
Porque o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Está bem claro isso? Então, qualquer outra mediação que o homem te apresente é falso, mentiroso, porque não é Jesus Cristo. Então, quem está dizendo isso, olha o que Paulo fala. Olha o que Paulo fala, olha lá, versículo 6. Esse mediador que é Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Ele se deu, por isso que nós somos resgatados. Por isso que existe a redenção, porque ele se deu por resgate de cada um de nós. Agora, o que Paulo fala? Ó, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O que é testemunhar? É testemunhar o que ele fez, que me resgatou, se deu por resgate de nós. É pregar a redenção. Cristo nos resgatou, ele se deu para nos resgatar. Isso é revolucionário. Você já pensou? Essa turma da televisão abrindo esses textos, pregando isso, pregando a redenção. O que aconteceria com esse Brasil em questão de salvação e da verdadeira libertação? Mudaria tudo. Mas isso aqui está escondido. Não está aqui na tua Bíblia, não é verdade, não está aí na tua Bíblia. Mas está escondido. Não parece que não está queimando no coração das pessoas. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. O que eu tenho que testemunhar? Eu peguei esse lenço, pus em cima da carteira e ganhei dinheiro e fiquei rico. Isso é testemunho? Eu tinha um carrinho, um fusquinha, sabe? Aí eu queimei tudo na fogueira. Agora eu estou com BMW. Isso é testemunho? Você entende isso que eu estou te dizendo? Tem que mexer com essas coisas. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Olha, Cristo me resgatou. Ele se deu de resgate por mim, me comprou. Eu sou um resgatado, um liberto. Isso é o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Um só mediador, isso é a coisa mais linda. Hoje eu dei uma paradinha. Estava meditando um pouquinho lá em casa e quando estava escurecendo, né, eu dei uma paradinha pensando em você e nesses textos que eu já lia durante o dia todo, fiquei mastigando isso e o sol já estava se pondo, né, e estava um cor-de-rosa de nuvens assim. Dei uma paradinha, olhei bem para aquilo e eu falei: Senhor Jesus, eu adorei ele ali, sem palavras, mas no Espírito. E dei graças pela segurança de conhecer esse mediador e estar seguro nele. A segurança de que ninguém mais me arranca dessas coisas, da verdade que é Jesus Cristo. E como isso conforta o coração, dá uma segurança, não é verdade? Sim ou não? Me dá uma alegria de conhecê-lo, saber que ele está com você, que te ama, que você é salvo, saiu do engano. É só ele é o fundamento, é o que nós lemos lá. Paulo foi o prudente construtor. O que ele pôs no coração dos coríntios? Cristo crucificado. Podemos ir mais um pouquinho? Agora Romanos 9, vamos lá, Romanos 9. Atos Romanos. Vamos ler um texto ali. Esse capítulo aqui, Paulo está falando da incredulidade dos judeus. Eles não creram em Jesus Cristo. Mas versículos 32 e 33, ele fala assim, de Romanos 9. Desde o versículo 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la. Todavia que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Então o que ele está explicando? Que os gentios que não tinham a lei, não conheciam a lei, não buscaram, eles encontraram a justificação pela fé. E os judeus que tinham a lei nas mãos não encontraram a justificação, porque eles queriam a justificação por obras. Então o que aconteceu? Ele fala que eles tropeçaram
na pedra de tropeço. Então, esse fundamento Cristo é uma pedra de tropeço ainda nos dias atuais para muitos construtores. Por quê? Porque eles estão procurando justificação por obras. Eles estão buscando a salvação por obras, não é? E a salvação não é por obras, a justificação não é por obras. A justificação e salvação é pela fé no que Cristo fez. Tropeçaram na pedra de tropeço. Muitos estão tropeçando na pedra de tropeço nos dias de hoje. Aí ele fala, como está escrito, 33. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. E aquele que nela crê não será confundido. Então, aquele que não crê já está confundido. É o contrário. Então, Cristo é a pedra de tropeço. Meus irmãos, você entende quando eu falo isso? Então, até hoje tem gente tropeçando nessa pedra. Enxerga isso comigo ou eu só estou sozinho nessa? Enxerga? Porque não prega Cristo. Então, estou tropeçando. Cristo se torna uma pedra de tropeço para muitos nos dias de hoje. Só mais uma, vamos lá. 1 de Pedro, vai lá para o fim. 1 de Pedro no capítulo 2. Versículos 4 até 8. Pedro apresenta a verdadeira pedra, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, olha lá, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Cristo. Pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, que credes, é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Olha lá, são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos, Então Pedro de novo apresenta a pedra. Para nós uma coisa eleita é preciosa, mas para aquele que não crê, se torna o quê? A pedra de tropeço e a rocha de escândalo. Está bem claro isso na tua mente, queridos? Sim ou não? Então Paulo, o prudente construtor, com muito cuidado lançou o fundamento. Não existe outro fundamento. A minha preocupação é que o teu coração talvez não esteja 100% seguro nisso que eu estou te dizendo. 100% seguro nele, né? Vamos ver só mais uma coisinha. Colossenses capítulo 2. Vamos lá o que Paulo fala a respeito. Versículo 6, Colossenses 2, 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Mas cuidado, que ninguém vos venha enredar, fazer presa sua, com as vãs sutilezas, com a sua filosofia, com as suas vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente o quê? Toda a plenitude da divindade. Então Paulo fala, olha, como vocês receberam Cristo Jesus, anda nele, radicados nele, edificados, confirmados na fé, como vocês foram instruídos, aí vocês vão crescer em ações de graça. Mas cuidado, nós já pregamos muito isso, que ninguém vos venha fazer presa sua ou enredar com as filosofias, as vãs sutilezas, as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Por quê?
Porque Cristo, nele habita corporalmente, em corpo, toda a plenitude da divindade. Cristo é o Deus perfeito, completo, pleno, Deus verdadeiro. Então ninguém vos venha enredar com filosofia, sutilezas, tradições dos homens, os rudimentos do mundo, que nem as religiões do mundo. E não segundo Cristo. Nele habita corporalmente o quê? Toda a plenitude da divindade. Então volta lá para 1 Coríntios 3. Para nós terminarmos onde começamos. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Ô Paulo, essa graça nos alcançou, né? Lancei o fundamento como prudente construtor. Outro edifica sobre ele, porém cada um veja como que edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Qual é? Jesus Cristo. Está bem claro isso na sua mente? Então Cristo é o alicerce, Cristo é o fundamento, não existe outro fundamento. E na semana que vem nós vamos continuar esse texto até o versículo 17. Fala assim, amém. Glória a Deus, né? Que bom. Mas é bom, né? Meditarmos na palavra de Deus, né, queridos? Sim ou não? Glória a Deus. Então vamos terminar aqui.